Já estamos de volta e aqui ao meu lado, mais uma vez, doutora Diana Dari, que é sempre um grande prazer poder contar com a sua participação. Muito obrigado mesmo por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço, João. Prazer estar aqui com você novamente. Hoje nós vamos estar falando de um tema que eu considero muito importante, que é o vínculo familiar. Mas você deve ter algum problema em casa entre os irmãos. Então hoje nós vamos ficar sabendo se são cúmplices ou inimigos. Está aqui a doutora Diana Dari que vai nos esclarecer isso. Por que esse vínculo é tão importante, doutora? Esse vínculo é bem interessante porque se fala muito pouco na mídia, né, até nas escolas, esse relacionamento tão próximo que pode ser realmente de cúmplice ou de inimigos, né? Temos grandes histórias aí, inclusive clássicos, falando sobre a relação entre irmãos. E por que ele é tão importante? É uma das maiores referências de amor entre os seres humanos. Porque quando casamos, somos adultos, temos os filhos. Há uma diferença de geração, né? Enfim, qualquer relacionamento que você venha a ter, ele não tem a mesma duração que tem os irmãos. Mesmo que exista uma diferença de idade, mas de modo geral, os irmãos crescem na mesma faixa etária, são as mesmas histórias. Muitas vezes, até numa refeição, um irmão olha para o outro, inclusive na fase adulta, e já sabe do que eles estão falando, né? Existe uma comunicação não verbal entre irmãos que é única e exclusiva de irmãos, principalmente se eles são cúmplices. Até mesmo no olhar, né, doutora? No olhar. Alguma coisa que aconteceu no passado que só os irmãos vão saber e vão dar risada por conta daquilo. Porque eles vivenciaram isso juntos. Eu acho que talvez porque realmente esse vínculo é muito forte, brigam, discutem, mas sim, são sempre irmãos. Na hora da necessidade mesmo, os irmãos voltam, pode estar distante, pode ter questionado o outro, mas na hora da necessidade se juntam novamente. Normalmente sim. Isso se chama vínculo, né? Isso. Doutora, e qual é a importância dos pais nesse vínculo? Pois é, a importância é em relação às referências, porque as primeiras referências de amor vem dos pais. Então, se os pais se dão bem, se os pais têm respeito em casa, a probabilidade desses irmãos se respeitarem também são maiores, né? As chances são maiores de se darem bem, porque eles vão ver pelo reflexo dos pais essa interação, esse relacionamento e vão repetir entre si. Então, se você tem pais que brigam muito entre si, a probabilidade dos irmãos brigarem muito dentro de casa também é grande. Aprende o que vê? Aprende o que vê, são referências de amor. Olha que interessante. Sim. Doutora, é possível evitar o ciúme para acabar com as brigas entre irmãos? Não. Ciúme, ele está sempre presente porque é uma disputa de poder. Há uma disputa de quem veio primeiro, quem veio depois, quem manda, quem não manda. Então o ciúme é até natural que aconteça. Claro que se houver brigas muito frequentes e muito agressivas, aí já é uma coisa que tem que se tomar mais cuidado. Tem que se reparar. Olha, mas como é interessante, né? Eu lhe perguntei porque assim, eu conheço vários irmãos, mas não há meios de se evitar. Sempre tem um questionamento, sempre tem uma discussão, por mais unido que seja, mas sempre há, né, ali uma farpa, né? E é uma disputa também em relação ao amor da mãe, muitas vezes. Ele quer agradar tanto a mãe que ele começa a disputar, é como se fosse um triângulo. Ele quer disputar o amor da mãe, mas aí tem um irmão. Às vezes menor, às vezes maior. Então a posição que ele está dentro dessa família é que vai também mostrar o que ele está tentando demonstrar para os pais, ou no caso a mãe, né? Doutora, como que se explica, por exemplo, que existem irmãos que são muito amigos e existem irmãos que se tornam inimigos? Como que se explica esse fenômeno? Olha, eu vou te relatar dois clássicos que muita gente conhece, que é João e Maria, dos irmãos Grimm. Então o que acontece? João e Maria, só relatando rapidamente a história, ele tenta salvar a sua irmã das garras da madrasta, porque eles não têm comida em casa e a madrasta quer que os dois vivam a própria sorte na floresta. Só que João, quando ele ouve isso, ele fala: Maria, tenha calma, porque eu vou te ajudar, nós vamos sobreviver. E ele põe pedras no caminho para eles poderem voltar para casa. Eles voltam para casa, a Maria fica extremamente agradecida ao irmão que conseguiu protegê-la, né, dessa floresta escura. E no dia seguinte, mais uma vez, a madrasta envia as crianças para a floresta. Só que dessa vez, João põe o quê? Ele põe as migalhinhas de pão. E os passarinhos comem, eles ficam na selva, nessa floresta, e aí
avista uma casa linda de doces, que é a bruxa malvada. O que é que ela vai fazer? Ela vai tentar alimentar João, deixar ele bem gordo, para depois comê-lo. E quem socorre dessa vez é a Maria. Então, há uma cumplicidade muito grande entre irmãos, e essa história clássica tem esse valor por conta da cumplicidade dos dois, um ajudando o outro. E tem muitas histórias que vemos de irmãos que em momentos de doença, momentos de separação, de luto, eles estão muito unidos. Como você falou, às vezes tem uma distância muito grande de espaço, de tempo, de geografia, mas quando você encontra aquele irmão, você não precisa nem falar. O amor é muito forte, está na pele, está no sangue, né? E tem os irmãos inimigos, que é a história da Bíblia, né? Abel e Caim, onde um mata o outro por inveja e ciúme em relação à oferenda que foi feita para Deus. Isso é possível. Então, há infelizmente histórias terríveis de fratricínios, né? Homicídios entre irmãos, que já começa a história da Bíblia. A gente vê também nas brigas judiciais, né? Heranças, né? Disputas financeiras que são terríveis. Mas a gente sempre torce que os irmãos tenham essa cumplicidade, como na história de João e Maria. Para que possas manter essa união, manter essa aproximação, a terapia pode ajudar de alguma forma? Pode ajudar, porque muitas vezes os pais não percebem que são eles, muitas vezes, os grandes causadores das disputas entre os irmãos. Às vezes um pai ou uma mãe favorece mais uma criança do que a outra. Às vezes a relação dos pais não está boa e aí isso reflete nas crianças. Às vezes os pais interferem muito nas brigas das crianças. E isso não é sempre necessário. Uma pergunta que fazem muito. É importante interferir na briga entre irmãos só se eles estiverem se engalfiando mesmo, que já está correndo risco de vida, aí realmente tem que intervir. Mas um pouco de briga é até bom, porque isso vai ajudá-los no desenvolvimento emocional, saber compartilhar, saber dividir as coisas. Então um pouco de briga é até saudável. Que bom poder contribuir com você de casa com essas informações. Eu tenho certeza absoluta que você não vai trocar de canal. Eu vou fazer o intervalo e volto em 2 minutinhos.